Vale, vámonos. Pensar na língua do século XXI, aceptada a dicotomia entre espanhol general, acadêmico, e espanhol periférico, americano, a capacidade financeira da Real Academia, apoiada por la Corona e as grandes empresas transnacionais espanholas, não promove a conservação de la unidade, sino la unificação del espanhol. Dirigida e impuesta desde Espanha, la Fundación Española Urgente, Fundeu. Unidad y unificación no son lo mismo. La unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales. La unificación llega a la pérdida de las diferencias culturales que nutren al ser humano y son tan importantes como la diversidad biológica de la Tierra. Culturas nacionales desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano. Las diferencias de la colonización, las improntas que dejaron en las nacientes sociedades americanas los pueblos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales, fueron creando culturas propias diferentes entre sí, aunque con el fondo común de la tradición española. Después de las francesas, ya inglesas, después de las independencias, cuando se instituyeron nuestras naciones, bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas, cuando los inmigrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta a Argentina, Uruguay o Venezuela. Essas culturas nacionales se consolidaron y con ellas su español, pues la lengua es ante todo constituyente. Así, el español actual de España no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispánico. El español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por eso, uma língua pluricêntrica. Aí ele fala da questão, que muitos autores eles se preocupam em deixar o espanhol uniformizado. Coisa que também acontece com o português. A gente já está aí na nossa 23ª reforma ortográfica, oficial, tentando colocar um português mais parecido. Isso é praticamente impossível, Você não precisa ir muito longe. Em Natal, aqui a gente fala sinal. Em Natal é farol. E é a mesma região. Quem dirá o português do Brasil, o português de Portugal. Então a mesma coisa vai acontecer com o espanhol. É uma tentativa inútil deixar o espanhol o mais parecido latino-americano com o espanhol europeu. Tá bom? Pensar a língua do século XXI. Aceita a dicotomia, quer dizer, divisão, entre o espanhol geral, acadêmico, e o espanhol periférico, americano. A capacidade financeira da Real Academia. Real Academia é a NGB de lá, entendeu? É ela que cria as normas para o espanhol do mundo inteiro. Apoiada pela coroa e as grandes empresas transnacionais espanholas, não promove a conservação da unidade, e sim da unificação do espanhol, dirigida e imposta da Espanha. A Fundação Espanhol, Fundeu. Unidade e unificação não são o mesmo. A unidade existiu sempre, e com ela a variedade da língua, riqueza suprema das nossas culturas nacionais. A unificação leva à perda das diferenças culturais que nutrem o ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra. Culturas nacionais, desde que nasceram os primeiros crioulos, mestiços e mulatos no continente hispano-americano, que é a América do Sul. As diferenças de colonização, os problemas que deixaram as nascentes sociedades americanas, os povos aborígenes, os índios, a exploração das riquezas naturais, as redes comerciais coloniais, foram criando culturas próprias, diferentes entre si. Aunque, sublinha essa palavra para mim. Sublinha aí, por favor. Aunque quer dizer ainda que, ou mesmo que. Tá? Ainda que no confundo comum da tradição espanhola. Depois das independências, quando se instituíram nossas nações, sob diferentes influências,
ora francesas, ora inglesas. Quando os imigrantes italianos, sobretudo, deram sua pauta, né, deram a sua importância à Argentina, Uruguai ou Venezuela, essas culturas nacionais se consolidaram, ficaram fortes, e com elas seu espanhol, pois a língua é, antes de tudo, um sistema constituinte. Assim, o espanhol atua na Espanha, o espanhol atual da Espanha não é senão mais uma das línguas nacionais do mundo hispânico, do mundo espanhol. O espanhol atual é o conjunto de 22 espanhóis nacionais que têm suas próprias características. Nenhum vale mais do que o outro. A língua do século XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica, ou seja, mais de uma língua. Então, o que ele está querendo dizer é que não existe só um espanhol falado no mundo. Existem vários espanhóis. Para cada região que você for que fala o espanhol, você vai encontrar um espanhol diferente, assim como você encontra também português diferente. Quando, por exemplo, você está lá no interior de São Paulo, aí você porta. Aqui você diz porta. Lá no Rio se diz porta. Qual dos dois estão certo? Qual dos três? Os três são variantes, né? Então são três portugueses diferentes? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da sua visão, tá bom? E aí vem a questão, ó. O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. B. As variedades do espanhol têm igual referência linguística e cultural. C. A unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica. D. A consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial. Ou a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. O que é que vocês marcariam? B. As variedades do espanhol têm a mesma relevância, ou seja, é tudo igual? Não, né? Tem espanhol diferentes, né? Por exemplo, na Venezuela, você tem a palavra barrio, tá? Que quer dizer favela. Lá na Espanha, barrio quer dizer bairro, igual o nosso bairro aqui, né? E aí, professor, como é que vai ser? E aí é que você tem que levar em consideração, né, todos os aspectos culturais, né, para você fazer a diferença, tá bom? Então, no caso, como você tem que levar os aspectos culturais, resposta A. As especificidades culturais rompem com a unidade hispânica, não só com o espanhol, mas também com o português, a cultura, né? Tem coisas aqui em Ceará que a gente fala, né? E que se a gente for falar com o gaúcho, eles não vão entender. É português, está todo mundo falando, está todo mundo se comunicando, mas vai chegar uma determinada hora que você não vai, né? Então o abestado, né, que a gente utiliza aqui, se você for dizer lá pelo sul, né, as pessoas não vão, até pode entender, né, porque as palavras elas vão se repetindo, né? É o caso do corno. Ou então, muito cearense chegar a dizer assim, o cara está botando boneco. Se você disser isso para um sulista, ele não vai entender, né? Tá bom? Então, resposta da sexta é o item A. Tá bom? Mais uma aqui sobre a habilidade 6. Nós temos aí o gaturo. O gaturo, ele é como se fosse o Garfield do espanhol, tá? E aí ele está falando com a amiguinha dele, a Ágata, e ele diz assim, Ágata, estou vivendo um tórrido romance com minha maestra, Ruda Vinagrete. Olha a cara da professora. Desculpa-me. E ela sabe que está vivendo um romance com vós? Ela sabe que você está apaixonado aí por ela? Pero por favor, mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ela me la devuelve com marcas de rouge. No, gaturro, são os errores de ortografia corrigidos em rojo. Sublinha, já dá para entender, né? Sublinha para mim a palavra rojo. Rojo quer dizer roxo? Não. O Anquis aqui estava falando de conhecimento de mundo, né? Então, você sabe que os professores, né, eles corrigem os erros com a caneta de que cor? Vermelho. Então, o rojo, coloque aí. Rojo não quer dizer roxo. Rojo quer dizer vermelho.
Tá bom? O espanhol é cheio de palavras e significados diferentes. Por exemplo, agora nós não estamos assistindo aula de espanhol. Nós estamos assistindo na classe de espanhol. Classe quer dizer aula, aula quer dizer classe. Se eu chego para você e digo assim, chica de mi corazón, por favor, um ratito de silêncio. Vocês não vão me dar um guabiru, tá? Porque o ratito quer dizer um instantinho. Rato no espanhol quer dizer instante. Apelido não quer dizer apelido, quer dizer sobrenome. E tem a palavra sobrenome, que quer dizer o quê? Apelido. Surdo não é aquela pessoa que não escuta bem. A pessoa que não escuta bem se chama em espanhol sordo. ¿Y qué quiere decir surdo en español? Es aquella persona que se escribe con la mano izquierda. Entonces, este es el surdo en español. ¿Vale? ¿Estão entendendo? Então, tem várias palavras no espanhol que a gente precisa ter cuidado, que a gente pensa que é uma coisa, quando você vai ver é outra completamente diferente. Tá bom? Aí a questão, gênero textual, história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax desta intenção quando, aí se marca aí o item D, aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro em relação às reais intenções da professora. Ou seja, ela quebra o barato dele. Ela diz, esse que ele se acha que ela está escrevendo, na realidade, são as correções da sua redação. Tá bom? Então, resposta ao item D de dado. Tá bom? Tema da redação: as drogas e seus efeitos na vida familiar e na sociedade. Repetindo, as drogas e seus efeitos na vida familiar e na sociedade. O texto de apoio será colocado durante a semana. Tranquilo? Listos? Listos? Pronto, no espanhol não se diz pronto. Aliás, até tem, né? Mas não se diz agora. O pronto no espanhol quer dizer rápido. Certo? Então, se diz assim, listos? Aí vocês respondem, sim, querido professor. Isso não é broma, estou brincando. Pronto? Todo mundo pegou aí o tema? Não? Redação, temas, drogas e seus efeitos na vida familiar e na sociedade. Las marihuanas e seus efeitos na vida familiar e na sociedade. Melhorou assim?